Eu gostaria de tratar sobre uma oportunidade de recuperação de créditos tributários para empresas do lucro presumido ou real. É uma janela de oportunidade que abrange muitas empresas e que está se fechando. Trata-se da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. É a chamada tese do século, tema 69 de repercussão geral, julgado pelo STF em maio de 2021. Muito bem, quero explicar um pouquinho e para que você possa identificar se você está perdendo essa oportunidade ou não, e se há risco ou não. Em 2021, maio de 2021, o STF julgou que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso se aplica a empresas de qualquer setor que são tributadas pelo regime do lucro presumido ou lucro real e que pagam, obviamente, esses impostos, ICMS, PIS e COFINS. A grande maioria das empresas paga. Várias empresas ingressaram com ação, antes ou depois dessa decisão. Porém, ainda, muitas empresas não ingressaram com ação. Elas simplesmente, após essa decisão, se adequaram e passaram a excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E a grande maioria do que nós temos visto, elas se adequaram a isso próximo do final do ano de 2021 ou início de 2022. Então vamos pegar como base que as empresas em geral se adequaram em janeiro de 2022. Portanto, o ano de 2021 inteiro foi tributado com o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Essa é a oportunidade e essa é a janela de oportunidade. Por quê? Janela de oportunidade. Porque o crédito tributário, ele prescreve em 5 anos. Então, se terminar o ano de 2027, é muito provável que a quase totalidade das empresas não tenham mais esse crédito disponível. Ou melhor, terminar o ano de 2026, iniciar 2027. Porque retroage 5 anos, retroage até janeiro de 2022, quando a grande maioria das empresas estavam adequadas. E ressalto, a grande maioria não se adequou até o final de 2021, de forma que tem, de fato, aí mais ou menos um ano de créditos tributários para recuperar. O procedimento para recuperar esses créditos ele já foi criado pela Receita Federal em meados de 2021. E então trata-se de um procedimento decidido favoravelmente ao contribuinte pelo STF e criado a forma de executar e recuperar esses créditos foi criado pela Receita Federal. Portanto, é um procedimento, eu não diria simples, mas na prática ele é simples, porque tem um caminho criado. Lógico que tem algo a ser feito, tem que identificar os créditos, tem que informar corretamente a Receita Federal que você tem direito a esses créditos e, por fim, recuperar através de compensação. Como é isso? Compensação. Compensação, você gera esses créditos, segue o procedimento para excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, gera o crédito e utiliza esse crédito para pagar o seu imposto atual, de forma que isso acaba sendo dinheiro para a empresa, fluxo de caixa para a empresa. Você, por exemplo, gera um crédito de 200 ou 300 mil reais e você tem 200 mil reais de imposto para pagar, você vai pegar esse crédito e pagar o imposto. Então, esse tributo devido no mês de 200 mil reais vai gerar dinheiro para a empresa, fluxo de caixa para a empresa. Riscos? Há risco de fazer isso? Não. Por quê? É uma decisão já reconhecida pelo STF, há um caminho criado pela Receita Federal para fazer isso e realizar isso não gera fiscalização. Não. A empresa vai lá,
demonstra esse crédito, compensa e pronto. Isso não gera uma fiscalização da Receita Federal. Quem tem esse crédito ainda disponível? Então, quem esteja no lucro presumido ou real, pague PIS, COFINS e ICMS e não tenha ingressado com ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Muitas empresas não ingressaram com essa ação e simplesmente passaram a utilizar esse benefício após essa decisão judicial que se deu em meados de 2021 e, como eu disse, as empresas demoraram um tempo, alguns meses, para se adequar e normalmente passaram a utilizar esse benefício no início de 2022. Portanto, há uma janela de oportunidade para se utilizar. E deixa eu dar uma estimativa de cálculo aqui desses valores. Vamos supor que a empresa tem um faturamento de R$1 milhão no mês. E que eu vou pegar valores cheios para ficar mais fácil. Vamos supor que todos os produtos são tributados com ICMS na alíquota de 18%. De forma que a base de cálculo do PIS e da COFINS seria R$1 milhão. Porém, com a exclusão do ICMS, exclui 18% desse valor, de forma que a base de cálculo passa a ser 820 mil e não R$1 milhão. E sobre esses 820 mil, aplica-se a alíquota de PIS e COFINS. Se for lucro presumido, 3,65%. Se for lucro real, 9,25%. Portanto, esse seria o valor a ser recuperado. Vou fazer um cálculo arredondado aqui. Vamos supor que fosse R$200 mil de ICMS. Não é? Seriam 180 mil nesse exemplo. Mas vamos supor que fosse 200. E eu vou baixar um pouquinho a alíquota para 9%. Então, 9% de 200 mil, se fosse 10% seria 20 mil, 9%, 18 mil reais. Seria aproximado, lógico que vai dar uma variação provavelmente para menos, mas um mês de crédito tributário. E sobre esse crédito tributário se aplica juros Selic, que retroagindo até 2021 vai dar aproximadamente 40% de juros. E se for lucro presumido, vamos pegar aí os mesmos 200 mil, arredondar também para 3%. Então, seriam aproximadamente R$6 mil de crédito tributário a recuperar. Soma isso multiplica por 12, seria esse o valor, mais o juros Selic de aproximadamente 40%. Portanto, se você é empresário, está no regime do lucro real ou lucro presumido, não ingressou com ação de exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e recolhe ICMS, PIS e COFINS, grande maioria das empresas, você tem dinheiro para recuperar, digamos que é um dinheiro justo e sem risco.